Apóstolos, capítulo 16. Atos 16, somente dos versos 1 até o versículo 5. Ouçamos a voz do Senhor, irmãos. Atos 16, 1. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam um bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor, mais uma vez estamos diante da Tua palavra. E assim como ela foi poderosa nessa manhã para nos exortar, nos humilhar e ao mesmo tempo, Senhor Deus, para derramar graça e bálsamo sobre as feridas da nossa alma. Faz o mesmo nessa noite, Senhor. Que o Teu Evangelho, o Teu bendito Evangelho, anunciado aos nossos corações, venha trazer bons frutos. Que a Tua igreja, Senhor, possa continuar em paz e crescendo. E que aqueles que não Te conhecem, Te conheçam essa noite por meio do anúncio do Teu Evangelho bendito. Usa-me, Senhor, para a Tua glória, em favor do Teu reino. E também, Senhor, prepara o Teu povo para ouvir a Tua palavra. No nome de Cristo nós oramos. Amém. Às vezes, irmãos, quando vamos tratar um determinado problema, nós somos muito levados para ser taxativos com a solução. Isso é muito comum acontecer, principalmente em pessoas que têm um pensamento mais objetivo. Então, se isso acontecer, faça aquilo. Se aquilo acontecer, faça aquilo. E a gente é muito objetivo, né? Parece que a vida toda cabe numa caixinha. Para essa doença, esse remédio. Para aquela doença, aquele remédio. Para aquela situação, aquele remédio. E parece que tudo é muito fácil. O pensamento cartesiano, o pensamento é preto no branco, é sim ou não, é isso ou aquilo. É muito moldado, né, e muito metódico no trato com as coisas que envolvem questões muito complicadas. Por exemplo, quando você tem assuntos que são levados ao conselho, graves assuntos. O sujeito que ele não entende como é que funcionam as coisas na igreja e depois ele sabe da solução do caso, a gente diz assim: se o caso é esse, o conselho devia ter feito aquilo. Então, se é isso, é aquilo, entendeu? Então você vai colocando a sua vida e as questões difíceis, complexas, que levam, né, que devem ser levadas em consideração todo o contexto, uma história, o que está acontecendo ali, que somente quem realmente gastou tempo com aquela situação vai saber qual é o caminho a seguir. E que o caminho não é tão simples assim, não é só um ou outro, mas que tem muita coisa envolvida em determinada história. E que se eu não sei resolver, eu passo a tentar ser forçosamente objetivo. E a vida não é tão objetiva assim, irmãos. A Bíblia nos deu princípios objetivos, é verdade. A verdade não é relativizada, isso é verdade. Isso não tem o que discutir. Mas o caso prático, ele precisa ser interpretado à luz, né, de todos os princípios bíblicos. E quando a gente é muito taxativo na solução, o que acontece é que a gente leva em consideração um único princípio e diz: para esse princípio a solução é aquilo. E você sabe, porque você já viveu situações
que as coisas são tão fáceis assim de serem resolvidas. Não são fáceis assim. A vida é muito mais complexa para que possa ser explicada em poucas palavras. Na teologia especialmente. Na teologia especialmente. Muito comum as pessoas perguntarem sobre temas complexos, difíceis, né? E chegam para o presbítero, para o pastor da igreja e dizem assim: pastor, tal coisa, é isso ou aquilo? Porque esperam, né, uma resposta objetiva, taxativa. É pá, e na mesma hora você vai lá e responde. Uma vez uma pessoa me perguntou a respeito do batismo infantil. Obviamente ela era contra o batismo infantil. Estava na cara que ela era contra. E o que ela queria dizer: pastor, qual é a base bíblica do batismo infantil? A minha resposta foi: você tem tempo para ouvir? Não é tão fácil assim. Não é porque é uma doutrina difícil de ser explicada, é porque a explicação não é tão simples como você pensa. Então, irmãos, não só doutrinariamente, mas questões práticas precisam ser compreendidas à luz de um contexto. É por isso que nem sempre vem a conhecimento da igreja, a público, questões que não dizem respeito à igreja. É por isso também que, para preservar o povo de Deus, Deus nos concedeu um governo representativo. São representantes do povo de Deus, presbíteros eleitos conforme os critérios que o Senhor estabeleceu, que vão cuidar desses casos, avaliar os casos, gastar tempo à luz da palavra de Deus, para comparar texto com texto, verdade com verdade, situação com situação, e só então dizer: é isso que você deve fazer. É por isso que os que estão fora não devem emitir a opinião daquilo que não sabem, porque a vida não é tão simples assim de ser tratada. Por que eu digo isso? Porque esse texto parece ser uma contradição completa com o texto que veio anterior a essa sessão. Porque todo o capítulo 15 é uma discussão a respeito da circuncisão. Não se deve circuncidar, né? Esse é o tema. Observe, lembrando o capítulo 15, verso 1, alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidades segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. Esse é o tema. E aí a discussão que é tratada e é travada em Antioquia é tão grande que Paulo e Barnabé não suportam o problema e levam para Jerusalém, para o concílio. E aí o presbitério se reúne e vai, né, deliberar sobre o caso. Até que vem, né, uma fala de Tiago. Essa fala é submetida à votação do concílio e ela vira uma carta que desce às igrejas. E o que é que a carta diz? Ela nem trata objetivamente da circuncisão, porque é uma coisa tão fora da realidade da igreja que ela nem é tratada. Circuncisão é uma coisa que não deveria nem ser tocada na igreja. Porque a circuncisão, como estava sendo tratada ali, era para a salvação. E mesmo no Antigo Testamento, a circuncisão nunca foi para a salvação. Era um sinal e selo da entrada da aliança, não uma condição para a salvação. Por isso que é uma coisa que é totalmente deixada de lado. E aí se estabelece um novo princípio aqui. O concílio, ele se reúne e traz uma decisão pautada na convivência dos irmãos. Não é simplesmente a lei, mas é a convivência dos irmãos. Ele diz assim em verso 19 em diante, palavras de Tiago no concílio de Jerusalém: pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. A decisão é essa, o que vai ser escrita logo em seguida, pelas palavras de Tiago: é melhor que os irmãos se abstenham da carne sufocada, que é entregue a ídolo, com sangue, e das relações sexuais ilícitas que estão ligadas ao culto pagão. Então essa é a decisão. Por que essa decisão? Ele vai explicar, verso 21, porque
Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Veja que há uma insistência na frequência e na quantidade de pessoas na sinagoga, e essa frequência que é, né, semanal. Moisés tem em cada cidade, veja, toda cidade tem uma sinagoga, desde os tempos antigos, os que pregam, onde é lido todos os sábados a lei de Moisés. Ou seja, essa sinagoga que é tão antiga e que antes ela composta apenas dos judeus, agora ela é composta de judeus convertidos e de gentios convertidos. Ele está dizendo, a minha decisão tem base na convivência dos irmãos. Porque há uma quantidade muito grande de pessoas dentro da igreja que se reunia ainda na sinagoga e era misturado de judeus convertidos que tinham a prática da lei ainda, porque você está aqui num texto que é a transição do Antigo para o Novo Testamento. E tem também os gentios que estavam fora da aliança, ou seja, não se submetiam à lei de Moisés, mas que agora se converteram ao cristianismo e também estão na igreja. Como é que a gente vai lidar com essa situação? Então, vamos ter aqui uma lei de convivência. Aí você pergunta, qual é a base bíblica para que ele novamente trouxesse esse tipo de legislação para uma igreja do Novo Testamento? A base bíblica é simples, é o amor pastoral, a convivência dos irmãos. Isso também é um princípio bíblico. Veja, se você vai só no preto e no branco, não tem. Porque Cristo morreu, então toda a lei cerimonial foi deixada para trás. Mas por conta da situação imediata da igreja, é necessário estabelecer esse tipo de relação. A circuncisão não pode. Veja, o que é heresia, a gente não faz concessão. Mas o que é para convivência, a gente faz concessão. Preste atenção nisso. Eu não vou buscar a paz na igreja a troco da verdade, ou em detrimento da verdade. Mas tudo que eu posso fazer de maneira lícita para buscar a paz da igreja, eu farei. Isso deve ser um compromisso de todos nós. Só existe união na igreja pela verdade. O erro de hoje é: eu negocio a verdade, eu negocio princípios bíblicos que são claros na Escritura para poder ter a igreja em paz. Então eu não vou buscar um culto puro porque as pessoas gostam de inovação. Então isso não pode fazer. Você não tem como negociar um princípio como esse, porque a adoração a Deus prescrita por Ele. Mas eu posso me abster de determinado tipo de atitude que pode escandalizar meu irmão. Não só posso, eu devo fazer assim. Veja comigo, Romanos capítulo 14, por favor. Verso 1. Acolhei eu ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come. O que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem uma opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor, não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. E morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo
a Deus. Veja, esse texto é muito mal utilizado por pelo menos duas informações, né? O que não come não julga o que come. E aí, o que faz determinada coisa não deve julgar o que não faz, e assim vice-versa. Aí a pessoa entende dessa maneira: você está obrigado a não fazer para que eu não me escandalize. Veja só, em primeiro lugar, veja como é tratado aquele que faz distinção dietética no Novo Testamento. Ele é chamado no verso 1 débil. Ora, se você faz alguma dieta, né, com cunho religioso e pensa ser mais santo por conta disso, saiba que a Bíblia lhe chama de débil. O ascetismo é uma debilidade da fé. O comer ou não comer, o beber ou não beber, isso é uma debilidade da fé. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça e bem para o povo. O reino de Deus é muito superior a essas coisas. Não é comida nem bebida. Mas aquele que faz diferença entre essas coisas precisa entender. Ele não pode continuar nessa situação a vida inteira, porque ele é chamado de débil. Você quer ser débil a vida inteira? Então cresça, meu irmão. Se você não quer ser assim, cresça. Agora, chega alguém que é novo na fé, chamado neófito, alguém que acabou de se converter. E aí você tem liberdade para fazer certas coisas, biblicamente falando. Mas você não vai fazer na frente daquele que é débil ainda. Mas o que você vai fazer é ensinar a ele o caminho que ele deve seguir. E dar um testemunho a ele, para que ele se livre da debilidade. Mas enquanto você puder, até aquilo que é lícito, você deixa de fazer, para ajudar o seu irmão a sair da debilidade. Por outro lado, aquele que é débil precisa se esforçar para sair da sua própria debilidade. Isso aqui são leis de convivência. Não devem ser leis para todos os tempos, mas para tempos específicos onde uma transição está sendo feita. Da debilidade, né, para ser mais maduro na fé. E aqui, quando voltando para Atos, do Antigo para o Novo Testamento. Então, voltando com esse conceito estabelecido lá para Atos 16, né, houve a decisão baixou às igrejas, e quando essa decisão chegou às igrejas, houve paz e alegria. Se você vê isso a partir do verso 30, diz o seguinte: os que foram enviados desceram para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Ou seja, uma decisão acertada, uma decisão pastoral de um conselho, o que acontece é que há alegria no coração do povo de Deus. Eles estavam perturbados no coração, a alma perturbada por conta do peso da lei que foi colocado sobre eles, que eles tinham que se circuncidar. E aí, quando vem uma decisão equilibrada, bíblica, pastoral, é alegria e paz no coração da igreja. Quando tudo parece estar bem, então vem uma nova tribulação no meio do povo de Deus. A partir do verso 36, você tem a discussão de Paulo e Barnabé em relação a João Marcos. João Marcos, lembrando os irmãos, era sobrinho de Barnabé. E agora, quando eles vão sair para a segunda viagem missionária, Barnabé dá a ideia de levar consigo João Marcos. Lembrando que no capítulo 13, verso 13 de Atos, João Marcos, na primeira viagem, ele desertou. Ele desistiu da viagem, voltou para Jerusalém. Ninguém sabe se com temor, ninguém sabe porque exatamente foi o acontecido, mas para Paulo foi um homem que desertou na fé, que deixou os irmãos, abandonou os irmãos no meio da caminhada, e por isso não deveria continuar. E nós vimos também que a igreja concordava com o apóstolo Paulo, veja, porque encomendou somente a Paulo. Verso 40, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Barnabé parte também, e ele vai fazer um grande trabalho, juntamente com João Marcos, que depois vai se encontrar com Paulo, nos últimos capítulos já de 2 Timóteo. Paulo pede para que Marcos seja levado até ele, antes dele morrer. Mas o que ficou claro na semana passada
é que eu não posso ser ingênuo com esse tipo de situação. Se alguém me fez um mal, se alguém foi covarde, eu devo perdoá-lo, mas devo colocá-lo à prova, para que ele mostre realmente que se perdeu. E ao mesmo tempo vemos a parcialidade de Barnabé, porque João Marcos era seu sobrinho ou primo, há uma divergência nesse sentido, né? Mas ele era da família de Barnabé, e por conta do laço familiar, ele desprezou a prudência de deixar João Marcos mostrar que realmente estava arrependido. Então, diante de todo esse contexto, se estabelece agora o capítulo 16. É mais uma dificuldade a ser tratada. A primeira dificuldade foi em relação à convivência entre dois pastores, Paulo e Barnabé, a respeito de João Marcos. E agora nós vemos que Paulo, que saiu com Silas, ele vai ganhar mais um discípulo na caminhada. Então veja, é interessante, só um detalhe antes da gente passar para o texto. A Bíblia se cala a respeito de Barnabé. Todo o foco agora é Paulo. Entendo eu, considerando a sabedoria do Espírito Santo que inspira o narrador, que isso também demonstra que realmente Paulo estava certo e Barnabé estava errado. A honra da segunda viagem, da narrativa da segunda viagem, é dada completamente a Paulo. E Barnabé fica praticamente esquecido. Porque esses detalhes do texto eles vão mostrando quem realmente estava certo e quem de fato estava errado. Então o texto ele vai se concentrar agora no apóstolo Paulo. Veja, verso 1. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Aqui entra em cena um novo personagem, Timóteo, né? Saiba que o livro de Atos ele serve como um plano de fundo e nos ajuda a interpretar as epístolas. Ou seja, você vai entender bem uma carta se você entende bem o texto de Atos. É por isso que nós não pulamos o texto de Atos para ir para a epístola, mas nós passamos por Atos para depois entender as epístolas. Aqui ele está dando o pano de quem é Timóteo que vai aparecer lá na frente, que vai ser citado em Corinto, que vai receber 2 cartas do apóstolo Paulo. Quem é esse homem? Ele era filho de uma judia, crente, mas de um pai grego. Que aqui vai se estabelecer o problema, né? Porque ele era filho de uma judia crente e de um pai grego. O que é isso? Qual era o problema na sinagoga, na igreja? Você tinha uma igreja que era formada de judeus convertidos ao cristianismo e de gentios convertidos ao cristianismo. Ou seja, eram povos distintos vivendo na mesma igreja. E dava confusão ali. Por isso o concílio tinha que entrar, né, e determinar qual era a lei de convivência entre os irmãos. Agora veja o problema maior. Se numa igreja que você se vê uma vez por semana, as diferenças elas conflitam, imagine em casa. Quando você tem um pai grego, ou seja, um ímpio, e você tem uma mãe crente, uma judia crente. O problema está claro. Timóteo era filho de uma judia, e aqui Paulo vai ter que circuncidar Timóteo. Quando era feita a circuncisão? Ao 8º dia, quando o menino era nascido. Como é que Paulo vai ter que circuncidar Timóteo, agora já um homem, um adulto, um rapaz? Porque essa relação de um crente com um descrente traz esse tipo de problema. Você é uma mulher firme, fiel ao Senhor, mas você tem ao seu lado um homem que é descrente. E aí vai chegar o dia de você dizer, agora eu vou levar a nossa criança para ser batizada na igreja. Ele vai dizer, não vai. Muito provável que isso aconteça. Eu não creio assim, eu não quero que meu filho seja batizado. Você tem o seu direito, ela tem o direito dela, e o conflito que vai entrar. Aí muitas vezes a mulher diz assim, então eu não vou entrar em contenda. Quantos casos eu já ouvi, quando a mulher diz assim, eu apresentei meu filho em casa, não tem serventia nenhuma, diante do Senhor, absolutamente nada.
Você perdeu o sinal da aliança do seu filho porque você se casou com um ímpio. Chega no domingo de manhã, você quer ir para a igreja e levar seu filho, o seu esposo quer ir para o clube, para o parque, para a praia, para qualquer lugar, para o estádio de futebol, menos ir para a igreja com ele. O que é que acontece com uma criança assim? É uma confusão na cabeça dele. Ele não sabe quem segue. É por isso que é dito que esse é um filho híbrido. São filhos híbridos, esses que são frutos de um casamento misto. Porque eles nem são tão ímpios a ponto de se lançarem no mundo, mas também não são tão crentes a ponto de se devotarem completamente a Deus. Ele fica no meio termo. E Deus não tem meios filhos. Deus só tem filhos por inteiro. Timóteo está nessa situação. Um rapaz que tinha bom testemunho. Veja, o texto cita isso, verso 2. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Veja só. Listra e Icônio estavam a 31 quilômetros de distância. Ele tinha bom testemunho em Listra e Icônio. Ele era conhecido na região pela sua piedade. Mas ele perdeu o sinal e selo da entrada na aliança por conta de um casamento misto. Mas o apóstolo Paulo, quando passa pela cidade essas cidades onde o nome de Timóteo era muito conhecido, e ele vê ali um potencial naquele rapaz, e ele passa a investir, no ministério daquele rapaz. Qual foi a primeira característica que Paulo viu em Timóteo que chamou a atenção dele para o ministério? A primeira característica que ele vai ensinar na primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, para um bom pastor. Vá comigo para lá, por favor. 1 Timóteo 3. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Veja que a palavra não é impecável. Não existe ministros, pregadores, pastores impecáveis, mas existem irrepreensíveis. Aqueles que dão bom testemunho dos de dentro e dos de fora. Que você sai na cidade e sabe que aquele homem, ele tem bom testemunho, ele anda de cabeça erguida, porque ele honra seus compromissos, faz de tudo para que isso aconteça. É um homem honrado, trabalhador, honesto, que cuida da sua família, que cria seus filhos na disciplina, que tem ordem em casa. Então esse homem, ele é um futuro candidato ao episcopado. Então Paulo, que iria escrever isso depois, viu justamente em Timóteo esse rapaz. E aqui é uma advertência àqueles que desejam o episcopado na nossa igreja. Lembrem-se, a irrepreensibilidade é a primeira exigência para quem quer ser pastor na igreja do Senhor. Você precisa ter bom testemunho por onde você passa. Ser um homem honesto, correto, trabalhador, que forma uma família, que governa essa casa dentro dos princípios bíblicos. E então, aí a primeira característica é vista para que você possa ser um pregador da palavra. Voltando lá para o texto de Atos 16, esse rapaz, filho de uma judia, crente, mas de pai grego, ele que dava um bom testemunho, ou seja, tinha as características para ser um bom pastor, ele sofria por um problema. Ele não era circuncidado. Veja, verso 3. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou. Por quê? Por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Veja só, é um problema aqui, porque se esse pai grego, ele manifestasse e dissesse que ele não iria ser circuncidado, se Timóteo está ainda sob a tutela do pai, ia ser um grande problema aqui para circuncidar esse rapaz, porque o pai poderia não deixar. Então,
dentro da gramática, que você pode tranquilamente ver que seu pai era, o tempo verbal usado lá no grego, dá a ideia de uma coisa que foi e ela não tem ação ainda hoje. Então, uma coisa que aconteceu no passado ficou lá. Ou seja, tinha sido, provavelmente o pai dele morreu. Então, quem estava vivo era só a mãe. O pai morreu e a mãe estava viva. Essa judia crente, que tem por nome, né, Eunice. Se você quiser conferir comigo, 1 Timóteo capítulo 1. Perdão, 2 Timóteo capítulo 1, verso 5. Diz assim: pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Apesar de ter se casado com um ímpio, essa mulher, ela foi cuidadosa com seu filho, ensinando os caminhos do Senhor, sendo negligente em algumas áreas, é verdade, mas Eunice ainda ensinou o seu filho no caminho, a ponto dele ser reconhecido como um homem de bom testemunho. Então, um pai morto, uma mãe de oração ali aos pés do Senhor, clamando pelo seu filho, e um rapaz que tinha tudo para ir para o ministério, mas tinha um problema: ele não era circuncidado. Qual era o problema da circuncisão? Paulo estava sendo enviado para várias cidades onde as sinagogas eram um lugar onde as pessoas se reuniam ainda para o culto público. Então veja só, o problema do capítulo 15, ele voltou para cá. Só que lá a circuncisão é diferente daqui, né? Para que você não tenha esse pensamento que assim se resolve todas as coisas na vida. Então, se houver isso e aquilo, veja que o problema parece ser muito semelhante no capítulo 15, circuncisão. Mas lá foi tratado de uma forma, a circuncisão lá não pode, de maneira nenhuma. Mas aqui é tratado de outra forma. Qual é a diferença de um caso para o outro? Paulo vai tratar isso, lembre-se, nós estamos aqui ainda na região da Galácia, e Paulo vai tratar isso na carta aos Gálatas, no capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Verso 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei da graça decaístes, porque nós pelo Espírito aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz, tomara até que se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Veja, se eu estou pregando ainda a circuncisão, por que ainda sou perseguido pelos judeus? É a pergunta de Paulo. Porque qual era o problema da igreja da Galácia? Os que os perturbam, veja aqui, como é dito aqui no verso 10. Mas aqueles que vos perturbam, porque é exatamente a palavra que é usada lá em Atos 15. Qual era a perturbação? Dizer que a circuncisão era condição para a salvação. E ele está dizendo aqui em Gálatas 5, que nesse sentido a circuncisão não pode ser observada de maneira nenhuma. Se for condição para a salvação, ninguém deve ser circuncidado, porque senão de Cristo nada vos vale. Não há nenhum tipo de esperança em Cristo se a circuncisão é a causa da salvação. É isso que Paulo está escrevendo aqui, porque esse é um texto que os liberais fazem a festa, né?
Porque eles dizem, colocam Paulo contra Tiago, e dizem que Paulo tinha um problema sério com Tiago, que Tiago era contra a circuncisão, Paulo era a favor, mas Paulo em Gálatas 5 está dizendo que ele é contra. Só que as coisas não são tão fáceis de ser resolvidas assim. Essa é uma circunstância, aquela é outra. Essa é a circunstância do capítulo 15. Se for para a salvação, ninguém pode se circuncidar. Agora, qual é a situação no capítulo 16? Um filho de uma judia, ou seja, ele era judeu, então ele poderia ser circuncidado, porque isso era uma marca não só da fé, era uma marca do país dele, da nação deles. Então, se for como marca nacional, naquela circunstância, Paulo diz, então, nesse caso eu vou circuncidar, para que você não se torne repreensível para aqueles que são débeis na fé. Você entende? Isso seria uma debilidade na fé, achar que Timóteo não era preparado para ser ministro da palavra, porque não era circuncidado. E Paulo está dizendo, se esse é o problema, nós vamos tirar esse problema. Ele é judeu, então ele pode ser circuncidado, não para salvação, mas para demonstrar que não há nenhuma repreensibilidade em Timóteo. Ele é um homem preparado para pregar a palavra. Então as coisas não são tão fáceis assim de serem resolvidas. E ele está tratando aqui, circuncisão para salvação é pecado, porque senão você está anulando a obra de Cristo. Porque, veja só, a circuncisão era o sinal e selo da entrada na aliança no Antigo Testamento, e tinha derramamento de sangue. Isso era um sinal que era obrigatório. Lembre-se, por exemplo, do caso de Moisés e Zípora. Moisés se casa com uma mulher que era dos gentios. O que é que acontece? Moisés não circuncida seus filhos. Então, quando o anjo do Senhor vem para matá-lo, o que é que acontece? Zípora, que era uma descrente, mas naquela hora viu o tamanho da ira de Deus, ela pega os seus filhos, ela mesma circuncida e lança a carne do prepúcio na frente de Moisés e diz, você é para mim um homem sanguinário, porque você atraiu a ira de Deus para minha casa. A falta de cuidado com o batismo infantil, você atrai a ira de Deus para a sua casa. Seus filhos perderam o sinal e selo da aliança. Agora, você não pode dizer que o seu filho, por não ser batizado, ele não é crente, porque aí você está usando o mesmo princípio de Atos 15, erroneamente. O sinal não é a coisa em si, mas ele aponta para a coisa. O pão e o vinho não são o corpo e o sangue de Cristo, literalmente, mas apontam para a coisa significada. É tanto que Timóteo, mesmo não tendo o sinal, ele tinha coisa significada. Você percebe? Ele não tinha circuncisão, mas ele era um homem de bom testemunho, porque ele cria no Senhor. Ele cria no Senhor. E assim foi resolvido o caso, voltando para Atos 16. Paulo circuncida esse rapaz que tinha perdido seu pai, mas que tinha uma mãe judia, e agora esse rapaz ele vai ser um grande pregador da palavra. Paulo vai continuar, como um discipulador que era. Veja, nos últimos capítulos, Paulo já discipulou Silas, já teve contato com João Marcos e agora com Timóteo. Porque essa é uma característica dos bons líderes. Eles formam outros bons líderes. Você não tem um bom líder que ele quer tudo para si. Ao longo da caminhada, ele vai formando outro líder para continuar o trabalho. E aqui Timóteo está sendo apresentado para que você saiba que esse jovem é um jovem preparado para cuidar da obra do Senhor. Aí o último versículo, veja no verso 4, ao passar pelas cidades entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Veja que não há contradição nenhuma como apresentada pelos liberais. O fato dele ter circuncidado não eliminou a verdade que vem em seguida. Por onde ele passava, ele entregava as cartas da decisão do concílio de Jerusalém. E o que era que o concílio disse? Não circuncide. Porque ele circuncidou Timóteo.
porque era notório que ele não era circuncidado e era gentio, judeu. Agora, para os outros, não. Você deve entregar a decisão. Então, ele cumpre exatamente o que lhe foi dito. E as decisões, elas vão ganhando força em toda a igreja. As decisões da igreja não são para uma igreja local simplesmente, quando o caso é sério, mas elas abarcam várias igrejas da região para tratar o assunto. Qual é o resultado de tudo isso? Verso 5. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Assim como, por meio de um tratamento pastoral, por meio de uma palavra de sabedoria, a igreja se mantinha em paz. Satanás já se levantou muitas vezes contra a igreja de Atos. Um dia ele se levantou tentando colocar a mentira e a inveja em Atos 5, em Ananias e Safira, que tentaram mentir vendendo um terreno e dando parte do valor e não todo o valor que eles tinham estabelecido como contribuição, mas foram envergonhados. Depois ele se levantou por meio da perseguição, prendendo, batendo, expulsando de cidade em cidade os apóstolos, e o Senhor os fez preservar. No capítulo 15, ele levantou uma heresia no meio da igreja, e um concílio derrubou por meio de um documento, e a paz foi estabelecida. Ainda no capítulo 15, no final, ele colocou uma contenda entre Paulo e Barnabé, mas a sabedoria bíblica os fez caminhar. E agora ele queria impedir a continuação da pregação, colocando algum tipo de repreensibilidade em alguém que iria pregar a palavra. E com a sabedoria do Senhor, a causa também foi resolvida. Qual a situação tão grave que não possa ser resolvida com sabedoria à luz da palavra de Deus? Me diga qual é o problema que com a Bíblia na mão, debaixo de jejum e oração, não seja possível alcançar a solução. Não existe esse problema. O maior de todos os nossos problemas era a inimizade que tínhamos com o Senhor. E esse problema foi resolvido na cruz do Calvário. Veja, qual o problema que você tem? A desavença com alguém da igreja? Aí o Senhor diz: você tem algum problema com alguém? Vá até ele, exorte o seu irmão, ganhe o seu irmão para Cristo. Seu problema é no casamento? Você tem o conselho da igreja para pedir orientação. Seu problema é angústia no coração, temor, medo. Você não está só, você tem uma igreja ao seu lado. Qual o problema que não pode ser resolvido com sabedoria bíblica? Nem a mentira, nem a hipocrisia, nem a perseguição, nem a heresia, nem as divisões na igreja foram fortes a ponto de parar a expansão do reino. Se estivermos fortes, firmes no Senhor, o que vai acontecer sempre é, dia a dia, aumentava em número. Mas se você quiser resolver seus problemas à luz da sua própria sabedoria, o que vai acontecer é mentira, engano, inveja e mais problema na sua casa e na sua igreja. Se submeta ao Senhor, irmãos. Não seja tão utilitarista, tão objetivo assim na hora de resolver seus problemas. Sempre é isso, é aquilo. Ganhe tempo, pense, seja paciente, seja sábio, medite na palavra do Senhor, tome conselhos para que suas decisões sejam moderadas e sábias, e a paz será estabelecida na igreja do Senhor. E veremos sempre o crescimento da casa de Deus. Amém. Fiquemos de pé, irmãos. Vamos cantar
Vamos orar ao Senhor. Queria pedir ao licenciado Messias que fizesse essa oração, por favor. Santo Deus, como é bom poder ser expostos à Tua palavra, Pai. Porque nela, ou através dela, emana toda a sabedoria do Teu Espírito. A sabedoria que fala através do pregador. A mesma sabedoria que é aplicada ao nosso coração através do que nos é ensinado. Te rendemos graças, ó Deus, porque temos uma grande fonte de conselhos que emana da Tua palavra para chegar à resolução de conflitos dos mais diversos, como exemplo deste que acabou de ser mencionado na própria Escritura. Agradecemos, ó Deus, porque mais uma vez nos ensinas, e nos ensinas através daquilo que é de fato a verdade para a nossa vida. E agradecemos, porque através dessa sabedoria que vem do alto, não a sabedoria meramente humana, mas a sabedoria que vem de Deus para cada um de nós, é a sabedoria que precisamos para lidar com os problemas diários, todos os dias da nossa vida. Oramos em gratidão ao Senhor, por mais uma vez o Senhor nos ensinar, nos exortar e nos encorajar a buscar cada vez mais a sabedoria que emana da Tua palavra. Em nome de Cristo é que nós oramos. Amém.